Bem-vindo ao Global Business and Finance. Aqui, o mundo das finanças internacionais se conecta com você. Nosso canal é o seu ponto de encontro para informações confiáveis e exclusivas sobre pagamentos de títulos internacionais por mesas pagadoras no Brasil, somente com compliance aprovado. Se você busca conhecimento, segurança e oportunidades legítimas no universo dos títulos, você está no lugar certo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar seu entendimento sobre investimentos de alto nível. Transparência, seriedade e informação de valor. Bem-vindo ao Global Business and Finance, onde o capital encontra a confiança. Olá, povo abençoado, que Deus abençoe, graça e paz. Gente, passando rápido, nesse dia 24, agora são 9 horas e 20 minutos, trazendo a confirmação por algumas plataformas internacionais de pagamento sobre essa grande movimentação financeira, não só no Brasil, mas também entre 209 países. O gestor vem trazendo aí toda a origem desses valores para quem não ouviu as informações sobre a confirmação, também possibilidade de 1% para liberação. Assim como o gestor tem falado que 1% do seu valor, com certeza muitas pessoas não vão ter ali como gastar todo por conta dessa... Uma ajuda. E o objetivo dessas operações financeiras é isso: distribuir dinheiro para a humanidade. Bom, qual a origem disso? Por que tanto dinheiro é distribuído assim? Existem títulos que os governos dos mais diversos países emitem, nota promissória, como se dizia antigamente, promissória, duplicata, fatura. Então o governo dos mais diversos países, como no Brasil, por exemplo, para conseguir dinheiro para obras, para pontes, estradas, hospitais, para conseguir dinheiro quando faltava dos impostos, então pediam de gente com dinheiro de sobra, gente que podia investir no país, que podia ajudar o governo. Na época do regime militar foi muito comum isso, muita gente ajudou. Então as letras do Tesouro Nacional são letras que o governo emite, letra promissória, duplicata, e pega um valor X da pessoa e emite um título desses para saldar em tal época, dali a 5 anos, ou seja lá qual fosse a data. Também existe no Brasil as TDAs, títulos da dívida agrária. Então o governo pegava uma terra para fazer uma represa e aquela área do alagamento tem que ser indenizada. A área para fazer estradas, ferrovias, para fazer rede elétrica, enfim, qualquer projeto de interesse do governo e da população, o governo pegava a terra, se apropriava dela e dava um título da dívida agrária. Outros países também, com nomes diferentes em cada país, e isso acumulou durante décadas, alguns casos durante séculos. Os Estados Unidos têm títulos que eles devem desde a sua independência da Inglaterra, 1700 e bolinha, não lembro exatamente quando foi. Então, desde lá, eles assumiram uma dívida que o governo inglês devia para a população. Como a população passou a ser estadunidense, não quiseram mais ficar sob o comando da Inglaterra, ficaram sob o comando norte-americano. Desde lá, o governo norte-americano já pegou essa dívida. É um país que já começou endividado, totalmente endividado, e isso nunca foi pago. E tem títulos mais recentes que eles emitem, os títulos americanos. Existem títulos de dezenas de países. São em torno de 1000 títulos com os nomes os mais diferentes: Petchile, Dinar, Zin. Zin é do Zimbábue, na África, e por aí vai. Então, como fazer isso virar dinheiro para as pessoas? Foi um acordo, um entendimento. Eu estou falando isso da forma mais simples possível, uma maneira simplória, até é o extremo da simplicidade. Profissionais das operações podem não concordar com esse áudio, com essa maneira de explicar, mas é uma maneira real, é uma maneira que não tem mentira, só que explica sem o detalhamento. Se fosse passar o detalhamento, seria áudio de um dia, seria uma palestra, seria um debate muito complicado, e ainda assim é desnecessário.
Não há por que explicar tão detalhadamente os nomes dos títulos, os códigos existentes para isso operar. Então essa ideia surgiu no final da Segunda Guerra Mundial para criar um mecanismo de distribuição de dinheiro que fizesse a reformulação da humanidade no aspecto financeiro, com alguns recebendo diretamente e outros indiretamente. É o objetivo desse áudio. Quem recebe indiretamente, um presente daqueles que receberam diretamente. Então, por causa disso, foi criada uma sistemática baseada na cotação do ouro. Repito, é a maneira mais simples que eu encontrei de explicar. Então vamos supor que determinado país tem 10 mil toneladas de ouro guardado, que é a sua reserva, é a sua garantia financeira, o seu lastro para gerar dinheiro, para mostrar seu poder e poder imprimir dinheiro e fazer dinheiro e jogar dinheiro no mercado financeiro. Digamos que outro país tem 30 mil toneladas, 50 mil toneladas. Então esse ouro, baseado pelo dólar, que ainda é a moeda mais influente do mundo, logo vamos ter uma moeda do BRICS, já temos o euro, então logo vai começar a diminuir a influência norte-americana na economia mundial. Portanto, baseado no que ainda é a moeda mais influente, o dólar, então cotando aquelas toneladas de ouro que o país tem, vale tantos milhões, bilhões ou trilhões ou quatrilhões de dólares, esse valor aquele país tem permissão de gerar em sistema. Não teria máquina para imprimir tanto dinheiro, não haveria como fazer tanto dinheiro de papel. Aliás, o dinheiro sendo todo virtual, o dinheiro na internet, é fácil de ser rastreado para ver aonde cada pessoa usou o dinheiro. Para acabar com o crime é uma ferramenta fundamental esse mecanismo. Então, esse dinheiro é gerado online e é distribuído para as pessoas. Distribuído para quem? Quem tinha títulos desses, de vários governos, quem recebeu do governo do seu país, ou quem comprou de outro país, comprou de outros lugares, não só do seu, e foi acumulando. Tem gente que tem caixas de títulos, tem gente que tem muitas caixas, tem gente que tem container de navio cheio de caixas de títulos. Incalculável a quantidade em número de papéis, a quantidade existente em todo o mundo, é impossível calcular. Então algumas pessoas tinham do seu país e compraram outros, e isso com o passar do tempo, sem haver quitação, nenhum governo pagava, nenhum governo quitava, só ficava, vamos usar a expressão comum, enrolando o povo, e isso foi aumentando e aumentando. Aí tem pessoas em muitos países que pegaram os títulos que eles possuíam e colocaram em plataformas de pagamento, ou seja, em determinados bancos que ficaram incumbidos dessa movimentação. São chamados plataformas. Então, plataforma dos mais diversos países. Tem plataforma em Hong Kong, tem plataforma em Luxemburgo, tem em Zurique, tem Los Angeles, tem Reno, tem Londres, tem na Espanha. Tem, mundo afora tem essas plataformas. Então as pessoas tinham esses títulos, colocavam na plataforma para ficar lá monetizando, e isso tem um custo por unidade, por caixa, por container, e muitos não tinham dinheiro para fazer isso. Essa manutenção é anual, o custo de manutenção é anual, para ficar na plataforma, para não cair do sistema, para não perder tudo. Então, por causa disso, algumas pessoas que não tinham esses recursos para ficar renovando a cada ano, foi autorizado, e isso no Brasil ficou muito forte, em outros países quase não tem isso. No Brasil ficou muito forte a venda de participação, ou seja, pequenos sócios minoritários. Então a pessoa ajudava o dono desses ativos, o gestor, com uma quantia, R$100, R$1.000, 500, 300, 800, 10 mil, 50 mil, 100 mil, mandava para esse gestor, para ele manter os pagamentos anuais, que não são poucos, não são baratos, e mais viagens internacionais, mais o seu gasto com advogados, todo o
acompanhamento disso, é tudo muito caro. Então as pessoas vendiam participação na sua operação. São chamados de aportes. Faz um aporte de determinado valor e recebe 500 vezes mais do que ajudou, 1000 vezes a mais do que ajudou. Porque, como já perceberam vocês, o valor é tudo muito alto, por isso que eu falei de valores como trilhões, quatrilhões, quintilhões de dólares. Então, por isso, as pessoas que ajudavam, mesmo com um valor pequeno, viriam a receber lá na frente, numa data imprevista, não havia data certa para isso, vinham a receber uma fortuna assim assustadoramente grande. E aí, um dos compromissos que algumas das operações têm, que todos são obrigados a fazer uma contribuição para a sociedade, em obras de caridade, em ação social, em distribuição de recursos para hospitais, asilos, orfanatos, estradas, seja o que fosse, a distribuição desse dinheiro, trabalho social. Outras operações não têm a obrigação contratual, aí a obrigação é individual, é do coração, é moral, é distribuir, ajudar a distribuir para a humanidade, para compensar esse dinheiro tão grande que a pessoa recebe, colocando uma participação muito pequena nesta sociedade. Então faz uma sociedade, como eu disse, com R$100, com 500, com R$1.000, com valores ínfimos, para receber uma fortuna que não sabe nem aonde gastar depois tanto dinheiro. Por isso, então, é que fica um compromisso espiritual com Deus, com a humanidade. Então é basicamente esse o procedimento das operações, esse é o caminho. Tá? Existem mais explicações até, mas inclusive eu nem vou divulgar o outro áudio. O outro ficou muito longo, o outro deu quase 20 minutos. Eu entendo que esse já é o suficiente e dá para um bom entendimento. Depois, oportunamente, veremos se houver alguém querendo mais detalhamento, aí podemos pensar num outro áudio. Então, o que eu disse no início desse, de que há um outro áudio, eu já não vou nem publicar, tá? Ele deu quase 20 minutos. Aqui tem o entendimento necessário. Então, quem for lhes oferecer um presente, seja um parente, um amigo, um colega de trabalho, um irmão da igreja, isso é totalmente legal, é amparado na lei, não só do Brasil, como de mais 47 países que estão agora iniciando a distribuição. Depois virão mais países fazendo a distribuição, um total de 209. Agora são esses, e as leis de todos os países estão sincronizadas, tudo sincronizado com o Banco Mundial, tudo sincronizado com o Banco Central de cada país, com o Banco Central do Brasil, tudo sincronizado dentro das leis, tudo tem tributação, que daí a pessoa que está lhes oferecendo esse presente, essa pessoa vai explicar sobre o imposto que tem, tá certo? É isso, esse áudio pode ser compartilhado. Eu estimo a todos, Shalom, Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Então, que seja de fato essa ferramenta agora, a distribuição de recursos, uma ferramenta histórica para a transformação da humanidade. Assim como tivemos o dilúvio, assim como tivemos a vinda, o nascimento, a passagem de Jesus, foi o segundo momento de grande transformação e ele continua surtindo efeito. Essa passagem do Cristo aqui como homem continua ajudando a humanidade lentamente, mas está ajudando. Cada vez mais nós poderemos contribuir com o Cristo, agora com recursos financeiros. Então é o terceiro grande momento para mudar a humanidade. Sonhemos, acreditemos, oremos. Um forte abraço a todos. Paulo Malman.